Porque a igreja de Jesus, ela é uma igreja revolucionadora. Aonde Jesus ia, ele provocava um alvoroço, ele provocava uma revolução. Não é revolução de quebra-quebra, não. Uma revolução no interior, na alma, no espírito, na vida de cada pessoa que se encontrava com ele. Então a igreja de Jesus, ela tem esse poder de revolucionar as coisas. Revolucionar de uma maneira positiva, trazendo transformação, cura, libertação, trazendo milagre, trazendo o favor de Deus, trazendo o reino para a terra. A igreja tem essa autoridade, porque a igreja, ela pertence ao reino de Deus. Então uma igreja, quando ela começa a entender que ela pode transformar as coisas, aí cada membro vai entender que não é pela força, não é pelo esforço, é pela oração. E como o pastor falou aqui na quarta-feira, oração não é sacrifício, oração é prazer de se relacionar com seu Pai. Você entendeu esse negócio? A oração é um prazer em se relacionar com o seu Pai. Quantos aqui se sentem sacrificados em fazer uma boa comida para se alimentar? Viu? Ninguém. Quantos gostam de uma boa comida aqui? Só quem gosta. 1, 2, 3, 4. Quase ninguém gosta de boa comida. Isso é importante, o pessoal é bem light. Então a oração, ela nos alimenta. E ela também alimenta a Deus. Então nós precisamos fazer esse feedback com o Pai. E quando isso começa a acontecer, curas acontecem, milagres acontecem, sabe? Porque a gente começa a se aproximar daquele que tem tudo o que nós precisamos. Então a igreja, ela precisa buscar essa cura. A igreja precisa buscar esse fortalecimento, essa firmeza naquele que pode fazer todas essas coisas. A palavra gostosa que o pastor Robson trouxe aqui no domingo passado pela manhã, o pastor Eberson, uma palavra gostosa na quarta-feira à noite. Gente, precisamos agarrar essas palavras e começar a pô-las em prática aqui. Começar a colocar a palavra em prática aqui, no nosso espírito, na nossa vida. Porque as palavras que são ministradas aqui, elas servem para nós e não para eles. Quando eu digo para eles, é aquele velho hábito. A palavra está rolando, está sendo ministrada. Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra se encaixaria certinho na vida dele. E na nossa? E na nossa? A palavra que a gente ouve da parte de Deus, ela é pra gente e não para alguém. Ela é para nós e não para o próximo. Tá bom? Então eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra bem gostosa, que assim, quem tem o hábito de anotar, isso é muito importante, irmãos. Você anotar o que a gente fala. Isso é muito importante. Você que está em casa, eu aconselho a você pegar aí um caderno, um papel, uma caneta e anotar o que eu vou falar aqui nessa manhã. Porque quando a gente anota, a gente facilita o nosso aprendizado, o nosso conhecimento. E isso ninguém nunca mais rouba, ninguém nunca mais tira. A igreja precisa ter contato com a verdade. Precisa conhecer a verdade. E a verdade é a Bíblia, não é o que a gente fala somente aqui e tal. É a Bíblia, a palavra. E aí, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. A igreja de Jesus é assim. A igreja de Jesus é assim. Eu vou me basear num texto que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Eu queria que você prestasse atenção em cada palavra que eu disser, em cada frase que eu expressar aqui. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. A tradução bíblica é a Nova Tradução Linguagem de hoje. Diz assim: pois foi Cristo quem
nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Cara, isso é muito lindo isso. Isso é muito lindo. Em poucas palavras, em Jesus, o que difere você dos judeus? Em relação ao que Deus vê, em relação ao que Deus preparou, em relação ao que Deus reservou, em relação ao que é de Deus. Veja que Jesus veio e ele fez uma revolução. Jesus, ele fez uma revolução por meio do sacrifício de Jesus. Diante de Deus não existe mais judeus e gentio, porque Jesus, ele fez algo que ninguém podia fazer. Olha só onde é que está sublinhado, está destacado. Ele uniu num só corpo, e esse corpo se chama igreja. Vocês entenderam isso? Só essa leitura. Mas aí a gente tem 4 princípios básicos que fundamentam uma igreja próspera. 4 princípios básicos que fundamentam uma igreja próspera. Deixa eu desmistificar algo. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Isso eu digo 100% falando. Nós aprendemos por aí com alguém lá atrás que quando se fala em prosperidade significa uma conta bancária cheia de dinheiro, significa uma casa luxuosa, significa um carro super mega importado, super valioso. Não é nada disso. Prosperidade para mim, em primeiro lugar, é você ter paz com Jesus. Isso para mim já vale uma prosperidade. Prosperidade para mim é você ter saúde em Jesus. Prosperidade para mim é você saber quem você é em Jesus. Porque prosperidade é você viver bem. Entendeu? Se você vive bem, tem lá as condições para você pagar a sua conta. Você tem a sua comida na sua despensa. Não falta nada para você, não falta nada para o seu filho, não falta nada para a sua família. Você é próspero. Entendeu? Entendeu esse negócio? Então, 4 princípios básicos que fundamentam uma igreja próspera. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. A igreja de Jesus é assim. O tema da mensagem é esse. A igreja de Jesus é assim como os princípios básicos da igreja de Jesus para ela ser o que era. Um dos princípios, o primeiro era esse: cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Isso aqui nós já estamos carecas de ouvir. Carecas de ouvir. Ouvir e ouvir. Mas o que eu quero ensinar nessa manhã são princípios espirituais que a igreja perdeu ao longo dos anos, e graças a Deus que Deus tem revelado essas coisas boas para os que querem viver
algo extraordinário da parte de Deus nesse período, nessa era, nesse tempo que nós estamos. Porque muitas igrejas perderam, ou não perderam, abriram mão, abandonaram algumas coisas primordiais em Jesus, para viverem coisas místicas, coisas, não, tem que ter anjo, não, tem que ter fogo, não, tem que ter isso, não, gente, a Bíblia é simples, o Evangelho é simples, Jesus é simples, Deus é simples, ok? A igreja de Jesus é assim como cheia do Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus, gerado no ventre de Maria, nascido em Belém, habitando em Nazaré, morando em Cafarnaum, aos 30 anos de idade, se batizou. Acontece com Jesus, quando ele sai da água, vem quem? O Espírito Santo e pousa nele. Quando isso acontece, Jesus passa uma fase de 40 dias pondo em prática aquilo que ele veio fazer, vencer o diabo. E venceu no deserto. Jesus venceu o diabo no deserto, porque ele tinha o Espírito Santo. Jesus, ele venceu a morte na cruz, porque ele tinha o Espírito Santo. Jesus ressuscita e ressuscita eu e você como igreja, porque ele tinha o Espírito Santo. Jesus anda mais 40 dias com seus discípulos, e Jesus fala para eles: recebam o Espírito Santo. Jesus, antes de ser levado para o céu, ele diz aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto aconteça o que aconteceu comigo. Veja que Jesus não começou o ministério dele antes de ser revestido pelo Espírito Santo. E Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos dele: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Vamos aqui para a Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 4, Lucas, que escreveu Atos, ele relata: todos ficaram. Lucas disse que quantos ficaram? Todos ficaram. E eram no mínimo 120 pessoas que estavam nesse ambiente. Ah, pastor, não foi o dia de Pentecoste? Cara, se eu for parar para explicar, não vou pregar. Pentecoste era a festa da colheita, a última festa, a da colheita. Entenda, Pentecoste, 50, Penta, Coste, colheita, festa da colheita, o 50º dia do calendário judaico. Vinha rolando umas festas, a última era da colheita. E todos os judeus dispersos estavam reunidos para essa festa, porque era cultural deles. Eles precisavam voltar a Jerusalém, ainda que eles estivessem por toda a parte da terra, eles tinham que ir para Jerusalém. Então, nesse dia, completando os 50 dias, os discípulos estavam num ambiente fechado, orando, dizendo o que a gente disse aqui no último louvor: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Quando de repente, meu irmão, as coisas acontecem. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Primeira marca da igreja: está junta
no mesmo propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Encher aquela gente com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Encheu aquela gente com o Espírito Santo. Mas por quê? O que Jesus ensinou, eles puseram em prática. Fiquem aqui, porque vai acontecer. E nós temos dito para a igreja que nós receberemos uma multidão de pessoas aqui. Nós receberemos uma multidão de gente dessa rocinha para cá. Mas quando essas pessoas chegarem, quem as receberão? Quem as ensinarão? Quem as amarão? Diga eu. Amém? Então, básico, o primeiro princípio básico é ser cheio do Espírito Santo. Tá junto. Lá em Efésios, no versículo que a gente leu, do 14 ao 16, a gente percebe que em Jesus tudo se converge. Em Jesus tudo se torna um. Em Jesus tudo se torna um. Não existe multidões. É um corpo, uma família, uma igreja. Amém? Amém? Então, primeiro princípio, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, a igreja de Jesus é assim como é dedicada ao ensino da palavra. Uma igreja que não se dedica ao ensino da palavra, ela está perdendo tempo. Está perdendo tempo, gente. Por isso que eu afirmo, que muitas igrejas abriram mão do melhor de Deus para viverem coisas místicas, que não é a vontade de Deus. Deus não é místico. Deus é uma pessoa que se relaciona comigo e com você. Deus tem esse prazer. E as igrejas ficaram com o negócio de anjo para lá e anjo para cá, e tem que ter fogo, tem que ter labareda, tem que ter bandeja, tem que ter chave, não tem que ter nada disso. O que tem que ter é uma palavra limpa, uma palavra brilhante, uma palavra gostosa, uma palavra que alimenta, uma palavra saudável, uma palavra que cura, que transforma, que restaura, uma palavra que cura e firma eu e você no propósito divino. Isso que é importante. É isso que é importante. Olha o que no capítulo 2 de Atos, versículo 42 ao 44, Lucas, ele relata o seguinte: e todos continuavam o quê? Firmes. A nossa série de mensagens é por uma igreja como? Curada e firme. E todos estavam continuamente, ou seja, e todos continuavam firmes, seguindo o quê? Os ensinamentos dos apóstolos. Nós não somos apóstolos. Nós somos pastores. Mas como nós ensinamos, é como se nós estivéssemos nessa mesma condição desses caras. Ensinando algo que realmente vai firmar você no propósito de Deus. Que vai firmar a igreja no propósito daquilo que Jesus criou ela para que ela fosse. Revolucionadora das coisas, transformadora de realidades. Daquilo que estava perdido, a igreja vai resgata e torna a dar dignidade para aquilo. Quantas pessoas não desacreditaram de mim, de você? Quantas pessoas não duvidaram de mim, de você, dizendo: pô, sério? Pelo amor de Deus, não vai dar para boa coisa não. Graças a Deus, 46 anos, chefe de família, 3 filhos, 3 netas, e glória a Deus, por isso sou crente. Ou vocês acham que eu nasci pronto? Não. Já falaram muitas coisas a meu respeito. Mas a melhor coisa que tinham para falar a meu respeito era Jesus. Que você é um homem de Deus, Célio. Você é um cara bom, Célio. Eu vou restaurar a tua vida, Célio. Isso a igreja precisa entender, que foi para isso que Jesus a instituiu. Para salvar alguém, salvar mais um, resgatar mais um. Mas como eu vou resgatar, se nem eu mesmo estou firme naquilo que eu ouço? Vamos caminhar aqui.
E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. Cara, igreja que não ama, ela também está perdendo tempo. Quem é cristão aqui? Eu vou explicar para você o sentido dessa palavra. Cristão, quem é cristão aqui? Pode levantar a mão sem medo. Pode levantar a mão sem medo. Você é um cristão. Até isso, as igrejas conseguiram diminuir a essência, diminuir o valor. Embora essa palavra cristão, ela esteja no aumentativo, ela, no grego, tem uma referência de pequenos Cristo. Cristinhos, ou seja, alguém que faz aquilo que Cristo fez. Cristo amou o mundo, e eu preciso amar pelo menos essa pessoa que está do meu lado, pastor. Preciso amar pelo menos essa pessoa que está meio amarrotadinho porque acordou cedo para vir à igreja, mas eu amo ela assim mesmo. Esse é o amor cristão, que a igreja que está afirmada nos ensinamentos da palavra começa a pôr em prática. Aí tem um segundo ponto chave nesse texto, ou seja, o terceiro ponto chave nesse texto. Partindo do pão junto, fala de comunhão, aquilo que a gente gosta de fazer, comer. Fala de célula. Ei, líderes de célula, você que não frequenta uma célula, fala de célula. Está falando de casa, reunir nas casas para comer o pão, falar da palavra, para falar dos ensinamentos, praticar o amor. E no final das contas, orar. Irmão, vamos praticar a palavra, vamos praticar o amor. Vamos comer aqui uns biscoitinhos com suco ali de laranja, de maracujá, mas não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de buscar, não podemos deixar de colocar Deus no centro do negócio. Não podemos deixar. Os apóstolos, quando a igreja entende e faz isso, os pastores vão fazendo milagre. Porque os pastores vão ter tempo de buscar a Deus, os pastores vão ter tempo de estudar, os pastores vão ter tempo para se consagrar, e os pastores não vão perder tempo tendo que aconselhar. Olha, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Esse temor aqui não é medo. Esse temor aqui não é um temor de medo. Estou com medo de Deus, estou com medo e tal. Não é medo. Esse temor aqui era respeito. E as pessoas tinham respeito por aquilo que era feito dentro da comunidade. As pessoas tinham empatia. As pessoas eram altruístas, as pessoas cuidavam uma das outras. Porque elas sabiam que fazendo isso, tudo seria agradável dentro da comunidade. Quando eu falo comunidade, eu não falo comunidade o bairro, entenda, essa expressão comunidade, eu estou falando da igreja, o ambiente onde eles serviam. Aí olha só o que diz aqui essa parte sublinhada: todos os que criam estavam como? Juntos e unidos. Quando a igreja entender o poder da unidade, não terá demônio que passará perto de você. Quando a igreja entender o princípio da unidade, não terá enfermidade que assolará a tua vida. Quando a igreja entender o princípio da unidade, não vai haver falha que vá provocar racha em relacionamentos. Não vai haver falha que vai provocar inimizade. Não vai haver falha que vá provocar desamor, desconforto e até coisas piores na comunidade.
Porque a igreja vai entender que eu creio em Jesus. Se essa pessoa também crê em Jesus, o Espírito que atua em mim, o Espírito que atua nela é aquele Espírito que une e não desune, é aquele Espírito que junta e não separa, é aquele Espírito que converge e não diverge, é aquele Espírito que cresce e não diminui. Porque estamos no mesmo lugar, fazendo o que precisa ser feito para uma única pessoa, que é Jesus. Nós não estamos aqui por causa de pastor, não estamos aqui por causa de Jesus. Jesus é o centro desse culto, Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da nossa existência, é o centro da nossa salvação, Jesus é o centro da nossa existência. Jesus é o centro. Jesus é o centro. E essas pessoas estavam ali porque Jesus era o centro. Hoje é lamentável pastores, líderes querer ser o centro. É lamentável. Se as coisas não convergerem para eles, não funciona. Mas glória a Deus que para nós está chegando um tempo de conhecimento, irmão. Você pode dar graças a Deus por isso. Para nós está chegando um tempo de coisas novas, de brilhar o Evangelho da verdade. Aí olha só, eles estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros o que tinha. Isso é o princípio, irmão, que a igreja perdeu ao longo do tempo. De abençoar o seu irmão, abençoar o seu próximo. Se fulano está passando sufoco porque está em pecado, se fulano está passando aperto porque deve ter algum demônio aí escondido, se fulano está passando dificuldade porque Deus quer. Não. Veja que eu estou falando de uma onde as pessoas que deram início, em primeiro lugar, elas buscaram o Senhor para dentro de si, revestiram-se do Espírito Santo, deixaram-se ser dirigidas por Ele, e aí as coisas começaram a acontecer. A igreja de Jesus é assim como é dedicada ao ensino da palavra, e o palavra em si como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem outro ensinamento de Jesus? Tem outro? Quem quer ser reconhecido como discípulo de Jesus? Quem quer ser reconhecido? É só amar essa pessoa da sua esquerda, da sua direita. Ama a pessoa da esquerda, da direita. Não fui eu quem disse, foi Jesus. E como é que a gente consegue isso? Eu disse aqui no domingo passado à noite: ama, a gente quer primeiro e colocou em nós esse Espírito que nos ensina a amar o próximo. Amar o próximo não é mágica. Amar ao próximo não tem misticismo. Amar ao próximo é servir. Jesus, eis-me aqui, me ensina a amar. Jesus, eis-me aqui, me ensina a amar. Eu falo de um amor, mas não falo de um amor leviano, o amor interesseiro. Não falo do amor interesseiro, o amor que eu me escoro no Rodrigo, no pastor Eberson, no Robson, pastor Robson, com interesse de ter algum retorno. Não, eu amo porque simplesmente Deus colocou em mim um amor por eles. Ou pelo Lucas, ou pelo Jorge, ou pelo Rodrigo, ou pela Miriam, por qualquer outro irmão. Eu amo porque Jesus me amou primeiro e colocou esse amor dentro de mim.
Então esse amor precisa estar impregnado na igreja. A igreja precisa ser curada sobre essa questão. Eu tenho dificuldade de amar certas pessoas, pastor, porque o meu santo não cruza com dela. Não, porque lá, quando a gente era do mundo, pastor, fulano falou mal de mim, hoje a gente está na igreja, até se olha, mas pastor, não quero muita proximidade com essa pessoa não, porque olha, eu vejo. Não veja o que os teus olhos te mostram, veja aquilo que a palavra de Deus te ensina. Veja que as acontecem com o Espírito que conduz a igreja. A igreja precisa estar na direção desse Espírito. Terceira base, terceiro princípio, é acolhedora. A igreja de Jesus é assim, como acolhedora. Jesus disse, aquele que vem a mim, vou dispensar os que não prestam, só vou ficar com os que prestam. Foi isso que Jesus disse? Aquele que vem a mim, de modo algum ou de maneira alguma, lançarei fora. Jesus não colocou condição. Se tiver dinheiro, eu aceito. Se for duro, mete o pé. Se for feio, então... Se for fofo, Deus me livre. Se fumar maconha, cheirar um negocinho... Se for cachaça, bafo de cachaça, estou fora. Jesus disse, aquele que vier a mim, de modo algum. Eu estou dizendo, o pastor está dizendo, o pastor Robson também diz que vão entrar pessoas aqui que só vão ficar se elas têm o da igreja. Igreja que no nome ela não acolhe. Eu quero ser uma igreja acolhedora. Eu bati um papo com o Amaro e com o Rodrigo aqui na quinta-feira depois da oração. Contei um pouco para eles da minha história. A igreja, hoje, na face da terra, uma boa parte dela está muito preocupada com a sua imagem, do que em praticar a palavra. Pastor, mas em que o Senhor falou que precisamos proteger a imagem da igreja? Eu falei que nós precisamos proteger a imagem da igreja, sim, no tocante ao momento que nós estamos vivendo. Se no supermercado as pessoas entram sem máscara, não tem por que a gente se queixar. Se na condução, em qualquer outro lugar, as pessoas estão entrando sem máscara e tal, enfim, deixa pra lá. Mas você já percebeu que ninguém fala mal desses lugares, mas vai a isso. Vão apedrejar a igreja. O pastor Eberson está perdido. Então precisamos proteger a igreja e o pastor da igreja. Proteger, isso é amor. Proteger esses caras. Proteger a igreja e ele. Agora, quando eu digo numa coisa o seguinte, vamos usar um exemplo aqui. Eu soube que eu fiz uma besteira no meu trabalho lá. Tipo, no dinheiro do meu chefe. É bonito isso? É bonito isso? Mas aí o que o pastor vai fazer comigo? É ladrão, não pode ficar. A igreja é pro santo. Não, ladrão aqui não. Ladrão veio para roubar, mas destruir. Veja, irmão, pastor
motosserra, olha uma nuvem atrás de você, negra. Quando Judas chegou lá no jardim de Getsêmani para entregar Jesus aos soldados romanos, sabe de que Jesus chamou Judas? Amigo. A igreja de Jesus, hein? Amigo, a que vieste? Mas a igreja de Jesus hoje na terra está fazendo amizade com o mundo. Jesus chamou Judas de amigo. Mas a igreja de Jesus na terra está chamando muita gente de inimigo. Ai, Jesus é agora. Por isso Jesus foi bem claro. Quando criticaram Jesus por ele ter se hospedado na casa de Zaqueu, Jesus disse: eu vim para os doentes. E doente precisa de quê? Cura. A nossa série de mensagens pela manhã aos domingos está sendo de quê? De uma igreja curada e firmada. Jesus veio para os que precisam de cura, para que esses ficassem sãos e o enxergassem como filho de Deus. E hoje as igrejas estão pondo os doentes para fora. Os que adulteram vão para rua. Os que roubam vão para rua. Os que mentem vão para rua. Os que caem na fornicação vão para rua. Se tu encontrar qualquer um desses aí, traga para cá, porque aqui tem cura. Aqui tem palavra que restaura. A palavra de Deus, ela precisa levantar e não derrubar. A palavra de Deus, ela tem que aproximar e não afastar. Tem que olhar para o relógio. Muito relógio. 2, irmãos. Depois que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Por isso aí, as pessoas que estavam ouvindo aquele fenômeno espiritual, olha lá os crentes, tudo doidão, chapado, bebo. 9 horas da manhã já estão como? Tudo falando. Não estão falando lé com cré. Aí se levanta Pedro aí. Se levanta quem? Pedro. Pastor, mas Pedro não negou Jesus? Negou. Pedro não duvidou quando estava andando nas águas? Duvidou. Jesus não virou para Pedro, não disse: para trás de mim, Satanás? Falou. Mas no dia de Pentecoste, quem pregou foi Pedro. Por quê, Pedro? Porque depois de Pedro ter dado várias mancadas, Jesus falou assim: cara, eu te amo, eu confio em você. Depois de Pedro ter várias bolas, Jesus falou assim: ó, você será o cara. João capítulo 21 conta essa história. Não vou entrar nela. Jesus pergunta a Pedro o quê? Tu me amas? Quantas vezes? 3. Provocando em Pedro uma mudança de mente, para que quando chegasse nesse dia, Pedro pudesse dizer: valeu a pena. Valeu a pena ter continuado com Jesus. Mesmo eu tendo errado, mesmo eu tendo pisado na bola, não existe lugar melhor do que na presença. Olhem bem para mim. Olhem bem para mim. Eu acho que vai ser a palavra mais sensata que eu vou falar de ação. Independente do que você
tenha feito, independente do que você faça, independente do que você venha fazer de errado, nunca se esqueça disso. Deus te ama incondicionalmente. Eu, na minha carnalidade, na minha estrutura humana, posso até dizer, você é fraco, mas Deus vai dizer assim, diga ao fraco, eu sou forte. Eu posso até olhar com os meus olhos físicos, mas Deus vai olhar com os olhos da cruz. Então nunca mais permita que as pessoas apontem o dedo para você. Porque Deus aponta, Deus ele abre os braços. Pedro, Atos 40, diz assim, Pedro continuou a dar o seu testemunho. Deixa eu explicar esse testemunho que Pedro deu. Pedro não deu testemunho do que, olha gente, eu comecei a andar pelas águas, afundei, chamei Jesus, ele me salvou. Olha, no dia da crucificação, quando Jesus estava sendo preso, cara, eu neguei um texto pra mim. Não foi esse testemunho que Pedro deu. Pedro deu testemunho da morte e da ressurreição do seu Senhor. A igreja precisa testemunhar a morte de Jesus e o pecado ao ser humano. E Pedro continuou a dar testemunho. E com muitas outras explicações. Cara, se você parar para ler os 2 primeiros capítulos desse livro de Atos, entenda bem. Pedro ele faz inúmeras citações do Antigo Testamento que são promessas. Estou olhando. Eu não quis pegar essas referências para não ficar muito longa. Mas Pedro ele cita Salmos, ele cita Joel, ele cita Deuteronômio. Por quê? Porque essas passagens da antiga aliança apontavam para Jesus. A promessa se tornando herança para os que creem. Então Pedro estava dando testemunho da palavra de Deus. Com muitas outras explicações. Essas explicações eram justamente essas que eu estou falando. Pegando textos da antiga aliança e trazendo como base para sua ministração. Porque eu estava ali, não conhecia o Novo Testamento, porque não tinha, mas conhecia a antiga aliança. Então Pedro se baseou na antiga aliança como revelação para o evento que ele estava pregando. E aí, o que acontece? Com essas explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio desta gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados imediatamente. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Quantos? 3.000. Primeiro culto de Pedro. 3.000. Onde é que Pedro colocou essa gente toda? Quem recebeu esse povo? Quem discipulou esse povo? Aí eu tive que fazer uma conta. 3.000 dividido para 120 dá aproximadamente 20, 25 pessoas para cada um. Quem aqui tem condição de discipular 25 pessoas de uma vez só? Se 2 já dá um nó na cabeça, né, pastor? Está escrito. Não estou inventando nada. 3.000 se juntaram, 20 que já tinha. Primeiro culto. Mas por quê? O Espírito de Deus dando revelação fresca aos pastores da época. Pedro só quem falou, só Pedro pregou. Os outros estavam intercedendo por ele. Os outros estavam na retaguarda, protegendo, guardando, abençoando, orando com oração. Qual foi o resultado? 3.000 aceitaram a Jesus. A igreja teve que acolher, irmão.
Mais ou menos, Rodrigo, naquela relação tinha mais ou menos quantas pessoas? Umas 10, 12? Por aí? Se 10 pessoas que os homens evangelizaram ontem no culto do beco, foi ontem, né? Na quinta, sexta, no culto daqui da Rua 3. Se esse povo entra aqui, como é que a gente ia receber esse povo? Como é que a gente ia acolher esse povo? 3.000 almas se juntaram às 120 que já tinha. Chega um, cara, a gente não percebe. Chega um visitante, a gente não percebe. Gente, cara. Jesus está contando com a gente, cara. Jesus está contando comigo, está contando contigo. Para acolher as pessoas que precisam do nosso amor. Precisam dessa palavra de salvação. Sai do meio dessa gente má. Existe um lugar bom, de excelência para você, em Jesus, nos braços de Jesus. A igreja de Jesus precisa entender que ela tem que ser acolhedora, não pode. É regra bíblica, não é humana. É regra bíblica e não humana. Não são regras, perdoem, princípios bíblicos e não humanos. São princípios bíblicos e não humanos. Cara, pega isso aqui também. Você pode visitar qualquer assim. Eu não fiz igrejas aqui. Para não dizer que eu não fui, eu só fui numa aqui no caminho do banheiro. Entra ano e sai ano. Entra ano e sai. O número da igreja não. Por que será? Entra ano e sai ano. Se muda, é para baixo. Saiu fulano, saiu cicrano, saiu. Mas a igreja de Jesus, ela não pode perder, ela tem que ganhar. A igreja de Jesus não pode perder, ela tem que ganhar. Se tem 10, sobe para 20, tem 20 para 30, 30, 40, 100, 200, 500 e mas começa com 10 e acaba com 1. Ou então começa com 100 e termina com 10. Não acredito que o problema seja do Santo. Não acredito. Porque eu estou vendo que, segundo a Bíblia, eles cooperam para o crescimento da igreja. Cabe a nós, pastores, entender. Cabe à liderança entender a direção de Jesus, a direção do Espírito Santo. Se a igreja, se a liderança não entende a direção do Espírito Santo, você imagina se Pedro entrasse numa discussão: que estamos bêbados do quê? Vocês estão ficando malucos, rapaz? Vou te dar uma espadada, hein? Que Pedro gostava de cortar a orelha, sabe disso? Tu sabe disso, eu não estou mentindo. Já pensou se Pedro se levanta e ele: que bêbado do quê? Quem começou essa conversa fiada aí? Nós somos crentes, irmão. Somos crentes. Não. Pedro aproveitou o bafafá para falar: gente, olha só. Estão doidão sim, mas de uma coisa que vocês vão experimentar hoje, da graça, do poder, do revestimento do Espírito Santo. Então Pedro começou a falar do que eles estavam embriagados e olha, a glória de Deus caiu naquele lugar. E a igreja acolheu aquele povo. A igreja de Jesus precisa ser assim, acolhedora. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 4. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram seguiram. Como eu estava conversando com alguns jovens aqui na quarta-feira, existem algumas coisas que a gente acha. Uma aconteceu e outra aconteceu. Não. Tem um espaço de tempo que cerca essa história. Mas na primeira pregação de Pedro, 3.000. Na segunda, 5.000. Quantas pessoas se renderam em 2 pregações de Pedro? 8.000. Pedro não ficou: eis que vejo um anjo, eis que vejo um anjo com a bandeja, eis que vejo uma chave, eis que vejo isso. Não, Pedro não falou nada disso. Pedro não ficou assim: eu falo agora, terra. Não. Olha, cara, o Jesus que vocês crucificaram, seus antepassados
antepassados, aquele que foi prometido, aquele que Deus falou lá com o nosso pai Abraão. Esse Jesus veio, massacraram ele, crucificaram ele, mas para nossa vitória, não é para a vitória dele, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para mim, para você como igreja, mas para nossa vitória, ele no terceiro dia se levantou e está à direita de Deus. É esse Jesus que eu estou falando. Eu quero. 5.000. Ó, mole. É só falar o que eles precisam ouvir. Jesus. E se você vê, em todas essas duas ministrações de Pedro, alguém pergunta: irmão, arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Não. Nós já só precisamos nos arrepender dele. Só isso. Mais 5.000. Mais 5.000 para dentro daquele ambiente. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês acham que todos os cultos eram na igreja? Quantos acreditam, levam? Vamos lá. É uma escola. Eu acredito, pastor, que os cultos eram... Só um rapaz levantou a mão lá atrás. Vocês estão intimados daqui para frente a procurarem uma célula. Porque 90% dos cultos dessa gente era tudo nas casas. Tudo. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque 90% dessas pessoas eram particularmente conhecidas uma das outras. Pastor? Como é que você sabe disso? Sabe por quê? Porque o povo judeu, ele tem uma cultura. Ele tem uma cultura. Se você for na casa de um judeu, se você for na casa, se agradar, você tá com as portas da casa dele aberta pro resto da vida. Sabe o que é isso? Acolhimento. Sabe o que é isso? Reciprocidade. A igreja que não é recíproca, ela só perde. Eu não vou botar fulano na minha casa. Cara, para com isso. Na minha casa, para com... Dá graças a Deus pela casa que você tem e honra a Deus com a sua casa. Quantos vizinhos seus não estão precisando ouvir uma palavra dessa e talvez a sua casa pode ser um ótimo lugar? Olha só, o quarto princípio básico fala justamente disso que eu estou salientando aqui com essas palavras. O quarto princípio básico é a igreja de Jesus é em tudo. Que? Tudo. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 34 diz assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo. Por que eles pensavam e sentiam do mesmo modo? Por um único motivo, por uma única razão: o Espírito era o mesmo. O Espírito era o mesmo. Quando o Espírito é o mesmo, querido, o pastor fala assim, para lá que nós vamos. Não tem nem questionamento. É para lá que a igreja vai. Quando o Espírito fala com o pastor, pastor, fica parado, ele fala assim, igreja parado agora, a igreja vai ficar parada, porque é a direção do Espírito de Deus. Uma igreja que tem dois pensamentos, ela está com um problema muito sério. Dois pensamentos, ela está com um problema muito sério. Pastor, como assim uma igreja com pensamento? O pastor pensa uma coisa, mas o povo pensa outra. O pastor fala uma coisa, mas a liderança que está com ele fala, pensa e age de outra forma. Eu digo isso para a liderança de homens, de mulheres, de jovens, crianças, adolescentes, etc. Ministérios em geral. Porque a igreja, essa igreja aqui, essa igreja,
elas eram dirigidas são que o Espírito dava aos apóstolos. E eles andavam naquela direção. Mas como eu disse, nós não somos apóstolos, somos pastores. E para salientar isso, depois, se você quiser, você vai na primeira carta de Pedro, esse mesmo Pedro que fez tudo isso. No capítulo 5, você vai ver Pedro aconselhando os presbíteros de Jerusalém, e ele diz: assim como eu também sou presbítero. Ou seja, o título de apóstolo ele tinha, mas dentro dele ele entendia que ele era um simples presbítero. Tá bom? Para depois tu não dizer: pastor, tu está inventando. Eu não estou inventando nada. Não inventando. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Lembra que eu falei? O testemunho deles do que era? Da ressurreição do Senhor Jesus. E o que Deus fazia quando os testemunhos eram dados? Deus derramava bênçãos sobre todos. Cara, igreja, na unidade tu não precisa se esforçar para ser abençoado. Deus derrama. Ai, eu já vejo esses bancos, pastor, que vai dar até vontade de dormir, igual Davi está ali sentado. Esses bancos acolchoados, fofinho. Um projetor aqui, sabe, de LED. Sabe, tudo de profissional, de alta definição. Pastor, a igreja está com dinheiro. Não, é Deus derramando sobre a igreja. É Deus derramando sobre a igreja. Porque a igreja andando nesses princípios, Deus tem prazer em derramar bênçãos sobre a igreja. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado. Não havia a igreja nenhum necessitado. Por que não havia necessitado, pastor? O próprio texto se explica. Ou seja, pois todos os que tinham terra ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Lembra que eu disse em relação a um judeu receber um outro, irmão em sua casa? Se você tem muitos bens e você sabe que o seu irmão não tem nada, o judeu obrigatoriamente lhe reparte com o irmão. Porque isso foi instituído por Moisés lá em Deuteronômio. Se você vê o teu irmão passando por aperto, passando por dificuldade, passando por necessidade, se você não fizer o bem a ele, você está debaixo de maldição. Isso na lei sirva para ti agora. Não é essa lei da maldição, mas é a lei de Jesus. O mandamento de Jesus, que se resume em amar o próximo como a si melhor. Amar o próximo como Cristo me amou. Quem topa? Quem topa? Tá vendo aí, papai? A igreja topou. Amar o próximo como Cristo amou cada um de nós. Era por isso que eles vendiam o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos e tinham pessoas administradoras desse negócio. Os apóstolos não faziam isso. Os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. Deus, levanta administradores de muitas coisas nesse lugar. Levanta pessoas com visão nesse lugar. Pessoas voluntárias no reino para poder executar os seus talentos. Tem muita gente de talento aqui na nossa igreja.
Mas tem muita gente que tem medo de se oferecer para servir. Não talento, mas que tem medo de se oferecer para servir. Quando você serve a Deus, irmãos, Deus derrama bênção sobre a sua vida. Então a igreja de Jesus é assim, é como? Ela é uma em tudo. Não, isso é meu, hein? Não. Meu irmão, o que é meu é teu, vamos para isso aqui. O que eu tenho, meu irmão, não é muito não, mas eu posso compartilhar. Jesus não era egoísta. Não era egoísta a igreja de Jesus. Não era. Para encerrar, quando o Espírito Santo está à frente, o Espírito Santo está à frente, as coisas fluivamente. Mesmo que coisas surjam para desmotivá-la, a igreja. Na caminhada, isso é normal. A igreja começou com 120. Primeiro culto, 3.000 entregam-se a Jesus. Segundo culto, 5.000 entregam-se a Jesus. A igreja estava com 8.120 membros. Quantos membros você quer para a tua igreja? Eu quero culto com pessoas em pé, para depois a gente sentar, se organizar e fazer 3 aos domingos. Um de manhã, um à tarde e um à noite. Mas a igreja precisa ser relevante na sua comunidade. A igreja precisa ser relevante na sua comunidade. Quando eu falo na comunidade, eu não falo lá fora, eu falo aqui dentro. Eu tenho que ser relevante na sua vida. Preciso da vida. A igreja ela só cresce qualidade quando ela se torna uma igreja relevante dentro da comunidade. Os 120 eles eram relevantes uns para os outros. Por isso que Deus sabia que podia contar com eles para discipular 8.000 pessoas. Por isso que Deus sabia que podia contar com eles para discipularem 8.000 pessoas. Se você me perguntar em quanto tempo isso aconteceu, eu não sei te explicar. Não tem como explicar, mas aconteceu. Então, como lição de casa, querido, se você quiser conferir, tá aí os 4 primeiros capítulos de Atos. Você lê em casa. Estuda como surgiu a igreja de Jesus e como ela funcionava. Coisa que 90% das igrejas do Brasil, eu posso dizer assim, não anda nesses princípios. E pelo menos na Rocinha, nós queremos ser a primeira. Amém? Está comigo? Está comigo? Amém? Quem quer ganhar a Rocinha? Quem quer ganhar a Rocinha? 4 princípios básicos. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Não sei se vai ter música. Eu não fiz 3 gols, mas não sei se vai ter música. Enquanto o ministério se prepara, eu quero encorajar você a pegar o seu envelope, sua oferta, seu dízimo.